Ninguém ousava falar muito alto naquela manhã. Não era só porque estavam em um tribunal. Era por causa de quem estava sentado na fileira da frente, com as pernas cruzadas, o relógio de ouro brilhando de propósito e um terno que custava mais do que o salário anual de muita gente ali. Gustavo Amaral. Empresário milionário, dono de construtora, shopping, postos de gasolina, meio bairro. O tipo de homem que estava acostumado a ver os outros abaixarem os olhos quando ele passava. O tipo de homem que confundia dinheiro com imunidade. Naquele dia, ele não parecia minimamente preocupado. Estava reclinado na cadeira, mexendo no celular, deslizando o dedo pela tela como se estivesse esperando um garçom trazer café, e não uma sentença de um juiz. Ao lado dele, um advogado de gravata impecável, pastas perfeitamente organizadas e uma expressão calculada de tédio profissional, o famoso "e isso aqui é só mais um caso". Atrás deles, dois assessores de terno mais barato, mas com a mesma postura de entourage, peito estufado, olhar de desdém para todo mundo, como se estivessem em uma sala de reunião da empresa, não num tribunal público. O oficial de justiça anunciou. Próximo caso, autos número 5472-B, referente ao Sr. Gustavo Henrique Amaral. Alguns olhares se levantaram. Não era todo dia que alguém daquele tamanho sentava num banco de réu, mesmo em um tribunal municipal. Gustavo nem se mexeu. Só sorriu de canto, guardou o celular no bolso e cochichou com o advogado. Vamos resolver isso rápido, doutor. Tenho reunião às 11. O advogado respondeu em tom baixo. Fique tranquilo, Gustavo. É só infração de trânsito e dano ao patrimônio. No máximo, uma multinha maior. Já estamos com tudo preparado. Gustavo sorriu mais abertamente. Multa eu pago rindo. Lá na frente, o juiz observava em silêncio. Era o mesmo juiz que já tinha encarado adolescente rebelde, mãe desesperada, veterano de guerra, homem surdo que ninguém queria ouvir. Um homem de cerca de 70 anos, pele morena clara, cabelo grisalho curto e encaracolado, óculos de armação fina pousados no meio do nariz. A expressão, naquela manhã, estava ainda mais severa do que o normal. Ele olhou para a pauta, para o processo grosso à sua frente, e então para Gustavo. Depois falou, com voz firme, ecoando pela sala. Senhor Gustavo Amaral, por favor, se aproxime. Gustavo levantou sem pressa, ajeitou o paletó como se estivesse entrando num palco, não num julgamento, e caminhou até a frente com passos controlados, cada gesto calculado para transmitir a mensagem: eu mando aqui, mesmo quando não mando. O juiz acompanhou cada detalhe. Quando Gustavo parou diante do microfone, ficou meio de lado, postura relaxada demais para a ocasião, a mão mexendo no relógio caro, o queixo levemente erguido. Nome completo e profissão para registro, disse o juiz. Gustavo Henrique Amaral, respondeu ele, com voz grave, segura. Empresário. Não disse pedreiro, motorista, auxiliar. Disse empresário como quem disse intocável. O juiz folheou rapidamente as primeiras páginas do processo. O senhor está sendo chamado aqui hoje para responder a uma sequência de infrações de trânsito, dano ao patrimônio público, desacato, ameaça e recusa reiterada em cumprir decisões anteriores deste tribunal. Alguns cochichos surgiram no fundo da sala. Gustavo deu um sorriso breve, puxando um canto da boca. Excelência, com todo respeito, tudo isso as minhas advogados já esclareceram. Foi um mal-entendido. E algumas coisas foram exageradas. O juiz não sorriu. A gente já vai chegar lá. Ele virou o rosto na direção do advogado. O senhor é o patrono do réu? Sim, excelência, respondeu o advogado, com polidez automática. Doutor Ricardo Nogueira, OAB. Depois das formalidades, o juiz voltou a olhar para o processo. Vamos recapitular os fatos, porque, pelo que estou vendo aqui, não se trata de um mal-entendido. Ele pegou um papel em específico. Há 3 meses, o Sr. Gustavo foi autuado por avançar sinal vermelho em alta velocidade, quase atropelando um idoso em uma faixa de pedestres próxima a uma escola. Isso confere? Gustavo fez um leve movimento de ombros. Eu não quase atropelei ninguém. O senhor sabe como é, às vezes o sinal está amarelo, o pedestre força a passagem, a gente se perde na contagem. O senhor estava a 82 km por hora em via de 40, cortou o juiz, sem alterar o tom. Em frente a uma escola. Um pouco mais, e não estaríamos falando de quase.
O silêncio cresceu. Além disso, continuou o juiz, quando o agente de trânsito tentou abordar o senhor se recusou a entregar documentos, teria dito que não conversa com funcionário de colete e exigiu em alguém de patente maior. O advogado se inclinou para o microfone. Excelência, meu cliente se sentiu acuado com a abordagem. O agente elevou a voz, foi irônico. O juiz ergueu um dedo, pedindo pausa. Já vamos ouvir todo mundo, doutor. Mas não acaba aí. Ele virou mais algumas páginas. Em outra ocasião, o senhor estacionou o seu veículo em frente a uma rampa de acesso para cadeirantes, na entrada de um posto de saúde. Quando foi advertido, respondeu, segundo a testemunha, 5 minutinhos, quem precisar que dê a volta. Isso confere? Gustavo suspirou, como quem está perdendo tempo com detalhes. Excelência, eu tenho uma rotina puxada. Entrei só para deixar um documento. Fiquei, de fato, menos de 5 minutos. E não havia cadeirante na hora. Ninguém ficou sem acesso. O juiz cruzou as mãos. O senhor mede o certo e errado pela presença de alguém olhando? Gustavo franziu levemente a testa. Como assim? Se não há cadeirante na hora, a lei muda? Insistiu o juiz. Rampa só serve quando tem alguém usando? Quando não tem, vira vaga especial particular. Gustavo respirou fundo, começou a se impacientar. Excelência, com todo respeito, eu não vim aqui discutir cada pequeno episódio da minha vida. Eu pago muito imposto, gero emprego para centenas de famílias desta cidade, apoio projetos sociais. Não sou um delinquente. A frase ecoou no ar, eu pago muito imposto. Gero emprego. O juiz apenas o encarou por alguns segundos, em silêncio. Depois voltou ao processo. Também consta aqui, continuou, um boletim de ocorrência de discussão com moradores do bairro onde sua empresa está construindo um novo empreendimento. Em vídeos anexados, o senhor teria dito, e aqui eu vou ler literalmente, se não gostaram, se mudem. Eu compro essa rua inteira se for preciso. Não vou perder tempo com gente insignificante. O senhor confirma que disse isso? Um leve sorriso arrogante passou pelos olhos de Gustavo. Excelência, todo mundo hoje filma tudo, pega pedaço de frase, joga na internet e não dá para saber o contexto. O senhor está dizendo que não falou? Ele hesitou por um segundo. Talvez tenha falado algo parecido, no calor do momento. Fui provocado. Sou constantemente atacado por gente que prefere reclamar em vez de trabalhar. No fundo da sala, uma senhora com uniforme simples, na zeladora de um dos prédios antigos do bairro, abaixou o olhar, lembrando da humilhação na calçada, quando ouviu, junto com outros vizinhos, que eram gente insignificante. O juiz percebeu o movimento dela. Tem também, prosseguiu, sem pressa, uma ocorrência envolvendo um funcionário seu. O senhor teria dito, na frente de outros empregados, que queria ver qual juiz teria coragem de ir contra o senhor, se um dia alguma coisa chegasse à justiça. Lembra disso? Gustavo não recuou. Foi uma brincadeira de bastidor. Frase solta, conversa interna. Como o senhor mesmo disse, está cheio de vídeo, gravação, e às vezes a gente fala coisa sem pensar. Mas pensa bastante na hora de falar de dinheiro, não é? O juiz o encarava sem piscar. Quando é para pressionar funcionário, intimidar vizinho, ameaçar recorrer até o fim, o senhor pensa muito bem. O advogado se mexeu, incomodado. Excelência, será que a gente não está transformando uma audiência técnica em julgamento moral? O juiz virou levemente a cabeça. Doutor, meu papel aqui é aplicar a lei. Mas, para aplicar a lei, eu preciso entender a postura. Não é a primeira vez que o senhor Gustavo está neste tribunal. E não é a primeira vez que sai daqui achando que nada o atinge. Ele bateu de leve com a caneta nas folhas. O que muda hoje, senhor Gustavo, é que desta vez não se trata apenas de multa. O Ministério Público pediu, com base na reincidência e nos novos elementos de ameaça, a aplicação de medidas mais graves. Não dá mais para tratar como episódios isolados. Gustavo inclinou o queixo, um pouco mais sério. Que medidas mais graves? O juiz folheou, encontrou o trecho, mas antes de ler, fez algo diferente, encostou-se na cadeira e cruzou as mãos, como se estivesse se preparando não só para anunciar algo, mas para ensinar.
Antes de chegar ao pedido do Ministério Público, eu gostaria de ouvir quem esteve do outro lado das suas atitudes. Porque gente com dinheiro, poder e advogado caro sempre tem alguém para falar por eles. Mas quem é empurrado, humilhado, fechado por carro em rampa de cadeirante, e quase nunca tem. Gustavo olhou de relance para o advogado, como se achasse aquilo um espetáculo desnecessário. O juiz pediu: por favor, chamem à frente o Sr. Jairo, agente de trânsito, e a Sra. Marta, zeladora. Os dois se levantaram dos bancos do fundo, visivelmente desconfortáveis por estarem ali. Jairo era o típico servidor que a cidade não vê: colete, bloco de multas, rosto queimado de sol. Marta, uniforme simples, mãos rudes de quem esfrega piso todo dia. Eles se aproximaram do microfone, ainda sem saber por onde começar. O juiz fez questão de olhar nos olhos de ambos, um por vez. Podem ficar tranquilos, disse, num tom mais humano. Aqui ninguém está acima de ninguém. Eu só quero ouvir o que vocês viveram. Gustavo soltou um pequeno suspiro de impaciência, alto bastante para todo mundo perceber. O juiz percebeu também. Senhor Gustavo, o senhor terá todo o tempo para se manifestar. Agora, é a vez deles. Ele se voltou para Jairo. Conte, com suas palavras, como foi aquela abordagem em frente à escola. Jairo pigarreou, ajeitou o colete, olhou rapidamente para Gustavo, depois voltou a olhar para as mãos. Excelência, era dia de semana, saída de tarde. Tinha muita criança. Eu tava na esquina fazendo orientação, porque tinha uns motoristas avançando o sinal, parando em cima da faixa. É sempre assim ali. Aí, de repente, vem uma caminhonete importada e rápido demais. Muito acima do limite. O sinal já estava amarelo quase fechando e ele passou sem diminuir. Ele engoliu seco. Um senhor que estava na faixa freou no susto, quase caiu para trás. Se tivesse dado mais 2 passos, tinha ido parar no capô. Gustavo meneou a cabeça, olhando para o lado, como quem diz exagero. Eu apitei, mandei parar, continuou Jairo. Ele parou uns metros depois, já irritado. Fui até o carro, pedi documento, como sempre faço. Ele só baixou o vidro 2 dedos e perguntou assim: você sabe quem eu sou? Eu respondi que não importava quem ele era, que eu precisava dos documentos. Ele falou: se não sabe, vai descobrir. Eu não perco tempo com funcionário de colete. Chama alguém à altura. E mandou eu dar meus pulos. Alguns olhares na sala se voltaram para Gustavo. E como terminou? Perguntou o juiz. Eu mantive a abordagem. Disse que, se ele não apresentasse os documentos, ia registrar como recusa. Ele riu. Um riso de, e Jairo procurou a palavra, deboche. Falou que, se eu insistisse, ia ver até onde chegava e que meu chefe adorava uma pressão. O juiz anotou. Se sentiu ameaçado? Sim, Excelência. Não porque ele me ameaçou de morte, nada assim. Mas sabe quando a pessoa te olha como se você fosse uma formiga tentando parar um caminhão? Foi isso. E eu trabalho nisso há anos. Nunca escrevi tanta multa para alguém que me olhou com tanto desprezo. Gustavo balançou a cabeça, sorrindo de lado. O senhor quer comentar algo agora? Perguntou o juiz. Claro. Gustavo ajeitou o paletó. Com todo respeito ao agente, existe um certo teatro em como ele está narrando isso. Eu estava com pressa, sim. Falei mais duro, talvez. Mas esse drama todo. Formiga, caminhão, e não foi assim. O juiz não reagiu ao comentário. Apenas virou-se para Marta. E a senhora, dona Marta? Como foi aquele dia no posto de saúde? Ela segurou no microfone com as 2 mãos, como se fosse escorregar. Eu trabalho lá há 8 anos, Excelência. Todo dia vejo gente chegando de cadeira de rodas, muleta, carrinho de bebê. A rampa é a única entrada que eles conseguem usar direito. Já tive que brigar com muito motorista que para em cima, mas a maioria pede desculpa, tira o carro. Ela respirou fundo. Nesse dia, eu tava do lado de fora varrendo. Vi o carro grande chegando e já pensei vai parar certo na vaga errada. Dito e feito. Parou bem na frente da rampa. Eu fui com cuidado, bati no vidro,
Falei, moço, não pode parar aí, atrapalha o pessoal da cadeira de rodas. Ele nem olhou para mim direito. Só falou, é rapidinho. Se vier alguém, que espere ou dê a volta. Aí eu falei que não tinha a dar a volta, que a rampa era ali. Ele respondeu, problema de quem fez o posto mal planejado. Eu não vou rodar quarteirão por causa de meia dúzia. Silêncio pesado. Tinha gente ouvindo? Perguntou o juiz. Tinha, sim. Um senhor que veio pegar remédio, uma moça com a mãe na cadeira, um rapaz com o braço enfaixado. Um deles até falou, moço, tira o carro, por favor. Ele nem ligou. Ficou no celular, dentro do carro, com o ar ligado. Depois desceu, entrou, voltou e ainda passou por mim falando, vai trabalhar, em vez de encher o saco. A voz dela falhou. Eu trabalho, excelência. Todo dia. E nunca tinha sido tratada assim. Ela enxugou uma lágrima que escapou. O juiz a observou por alguns instantes em silêncio. Depois, olhou para Gustavo. O empresário cruzou os braços, o queixo erguido. Eu falo duro, sim, disse, por fim. Eu sou objetivo. Não fico com rodeio. As pessoas hoje se ofendem com qualquer coisa. Se for transformar cada conversa atravessada num drama, ninguém sai mais de casa. O juiz se inclinou levemente para a frente. O senhor chama de conversa atravessada. Eu chamo de padrão. Ele bateu com a ponta do dedo no processo. Avança sinal em frente à escola, desrespeita idoso na faixa, fecha a rampa de cadeirante, humilha servidor, trata zeladora como se fosse invisível, ameaça funcionário, intimida vizinhos chamando-os de insignificantes. E vem aqui dizer que é apenas seu objetivo? Gustavo abriu um sorriso frio. Excelência, com todo respeito, esse tribunal vive lotado de gente que faz coisa muito pior. Bandido de verdade. Gente que rouba, que mata, que bate em mulher. Eu não estou nesse nível. Eu sou empresário. Se fosse para criminalizar cada palavra mais dura que um empresário fala no dia a dia, metade das empresas fechava. A sala ficou ainda mais silenciosa. A frase não caiu bem. O juiz respirou fundo, como quem se controlava para responder no tom certo. Senhor Gustavo, quem o senhor pensa que é? A pergunta não veio em tom de ironia. Veio em tom sincero. Ele respondeu na hora. Eu sou alguém que construiu tudo que tem com trabalho. Vim de baixo, não tive nada de graça. Hoje dou emprego para muita gente. Sou importante para a economia desta cidade. E isso te torna maior que quem? Insistiu o juiz. Maior que o agente de trânsito? Maior que a zeladora? Maior que o idoso na faixa de pedestre? Maior que a mãe na cadeira de rodas que não consegue subir a rampa porque seu carro tá parado em cima? Gustavo fechou a cara. Não distorça minhas palavras, excelência. Eu só tô dizendo que não dá para me tratar como se eu fosse um criminoso qualquer por causa de trânsito e mal-entendido. Criminoso qualquer, repetiu o juiz, devagar. O senhor mede a gravidade de um ato pelo Código Penal, ou pela carteira de quem o comete? Gustavo respirou fundo, impaciente. Pelo bom senso. O bom senso diz que não dá para comparar crime de verdade com multa e discussão. O juiz ficou em silêncio por alguns segundos, apenas olhando. Então, com muita calma, disse algo que mudaria completamente o rumo daquela audiência. Bom, talvez esteja na hora de o senhor assistir à forma como trata as pessoas, em vez de apenas lembrar do jeito que quer. Gustavo franziu o senho. Como assim? O juiz inclinou um pouco a cabeça para o funcionário responsável pelo equipamento de vídeo. Tragam a gravação. O advogado se remexeu na cadeira. Que gravação, excelência? Uma das vantagens de viver no mundo onde todo mundo filma tudo, respondeu o juiz, sem tirar os olhos de Gustavo, é que, às vezes, a verdade não precisa de adjetivo. Ela aparece sozinha. Na parede lateral, um monitor foi ligado. O funcionário inseriu um pendrive e clicou no primeiro vídeo. O coração de Gustavo acelerou ligeiramente, mas ele tentou não demonstrar. O advogado se inclinou até ele e sussurrou. Você não me falou de nenhum vídeo além daquele do bairro.
Nem eu sabia, respondeu Gustavo, entre os dentes, ainda em tom baixo. Deve ser coisa da internet. Vídeo cortado. A gente derruba isso fácil. O juiz ajeitou os óculos. Vamos começar pelo episódio da rampa de acesso no posto de saúde. A imagem apareceu, a fachada simples do posto, a calçada, a rampa ao lado. O vídeo era de um celular, claramente gravado por alguém esperando do lado de fora. O carro de Gustavo apareceu rápido, manobrando sem cerimônia, até parar exatamente em cima da rampa. A pessoa que filmava aproximou um pouco o zoom. Marta, com vassoura na mão, se aproximava do vidro, gesticulando com educação. Não dava para ouvir as palavras dela, mas sua postura era respeitosa, o corpo ligeiramente inclinado, quase pedindo permissão para falar. Gustavo, dentro do carro, nem tirou os óculos escuros. Um pouco do áudio vazava. É rapidinho, minha senhora. Se vier alguém, espera ou dá a volta. A voz dele era clara. Quem filmava respirou fundo e continuou registrando. Marta apontou para a rampa, gesticulou de novo. A voz dela saiu fraquinha. Mas é só aqui que os cadeirantes sobem, moço. Gustavo fez um gesto com a mão, como quem espanta um mosquito. Então manda vir mais cedo. Eu não posso ficar rodando o quarteirão. Vai trabalhar, minha senhora. Na sala de audiência, ninguém respirava muito fundo. Até o assessor de Gustavo, no fundo, pareceu encolher alguns centímetros. O vídeo continuou por alguns segundos. Mostrava uma senhora em cadeira de rodas chegando, o filho empurrando, parando bem atrás do carro, sem conseguir subir. Ele olhou em volta, se irritou, depois precisou puxar a cadeira pela lateral, em um pedaço da calçada mais íngreme, desequilibrando a mãe. Marta largou a vassoura e correu para ajudar. Gustavo, nesse meio tempo, já tinha descido do carro e entrado no posto, sem olhar para trás. O vídeo parou. Ninguém falou nada. Gustavo sentiu o rosto aquecer, mas refez a pose. Excelência, isso é claramente um recorte tendencioso. Não mostra o antes, não mostra o depois. Eu vi o suficiente, cortou o juiz, ainda calmo. O senhor não sabia que esse vídeo existia? Gustavo encarou. Não. E ele provavelmente está circulando sem autorização. Inclusive, vou conversar com meus advogados sobre isso. O juiz ergueu uma sobrancelha. O senhor está mais preocupado com a circulação do vídeo ou com o que fez nele? Essa pergunta não era retórica. Era o aviso claro de que, dali para frente, as coisas não seriam mais do jeito que Gustavo estava acostumado. E ele ainda não fazia a menor ideia de que aquele não era o único vídeo que o tribunal tinha nas mãos. O juiz fez um leve sinal com a cabeça para o funcionário do vídeo. Agora, por favor, o da escola. Gustavo apertou os dedos das mãos, escondendo a tensão atrás do relógio caro. O advogado se ajeitou na cadeira, sussurrando. Mantenha a calma. Depois a gente discute a autenticidade desses vídeos. Mas, por dentro, até ele sabia, poucas coisas são tão devastadoras quanto se ver sem filtro, sem edição elegante, fazendo exatamente aquilo que a gente insiste em negar. O segundo vídeo começou. A imagem era tremida, gravada de dentro de um carro parado na esquina. Via-se a faixa de pedestres em frente à escola, algumas crianças esperando com mochilas, um idoso com bengala começando a atravessar, o sinal fechando. De repente, o barulho. O carro de Gustavo, a mesma caminhonete importada, entra no quadro rápido demais. O sinal já claramente vermelho. Ele passa cortando a faixa a poucos metros do idoso, que recua um passo, desequilibrando-se. Dá para ouvir alguém xingando dentro do carro que filma. Meu Deus, quase pegou o velhinho. O agente de trânsito, Jairo, aparece correndo, apita com força, faz sinal de parada. A caminhonete segue um pouco mais, com má vontade, encosta. O som fica mais confuso, mas ainda assim audível quando o celular aproxima. Documento, por favor, a voz de Jairo, firme, profissional. Você sabe com quem tá falando? A voz de Gustavo, inconfundível, irritada, como se a mera abordagem fosse uma ofensa pessoal. Não importa com quem eu tô falando, senhor. Responde o agente, visível no vídeo. Isso aqui é zona escolar. O senhor quase atropelou alguém. Documento, por favor.
Eu não converso com funcionário de colete. A resposta de Gustavo vem carregada de desdém. Chama alguém da sua altura. Um superior. Eu não vou perder meu tempo aqui. No fundo, dá para ouvir um coro de crianças reagindo, meio assustadas, meio comentando como se fosse cena de filme. Algumas risadas nervosas, alguns nossa abafados. Jairo se mantém. O senhor está dificultando a fiscalização, isso é infração. Vou registrar como recusa. Pode registrar o que quiser. Gustavo vira o rosto e, por um momento, encara a câmera que o grava sem saber. Depois eu resolvo com o chefe de vocês. Vamos ver até onde você aguenta sustentar isso, meu amigo. Você não faz ideia de com quem tá se metendo. O vídeo termina ali. De volta ao tribunal, o silêncio era tão pesado que dava para ouvir alguém engolindo seco. Gustavo respirou fundo, forçando um sorriso. Excelência, as pessoas hoje adoram um espetáculo. Filma, posta, corta, espalha. Eu admito que exagerei no tom, mas isso está sendo pintado como se eu fosse um monstro. O juiz apoiou as mãos na mesa. Senhor Gustavo, não são as câmeras que te pintam. É o senhor mesmo. Ele pegou uma folha do processo e a levantou. Aqui estão as versões escritas. Fui tratado com falta de respeito. O agente se exaltou. Jamais falaria algo como não converso com funcionário de colete a ponto. Tudo isso está no seu depoimento anterior. Depois apontou para o monitor apagado. Aqui estão as imagens. Elas não se importam com versões. Não fazem questão de te favorecer. Não te admiram, não te odeiam. Só mostram. Foi direto. O senhor mentiu no processo. Gustavo abriu a boca. Eu não menti. Interpretei diferente. Cada um lembra de um jeito. Não. O juiz não o deixou terminar. Quando alguém nega algo que foi gravado, não é interpretação. É mentira. O advogado interveio, tentando recuperar terreno. Excelência, precisamos considerar o contexto emocional. Meu cliente é uma figura pública, vive sob pressão. Às vezes, reage mal. Isso não significa que ele tenha intenção criminosa. Estamos falando de trânsito, de discussão acalorada, não de agressão física. O juiz virou levemente a cadeira em direção ao advogado. Doutor, com todo respeito, a lei não exige soco para reconhecer abuso. Existem agressões que não deixam roxo na pele, mas deixam marca em todo o resto. Ele voltou-se a Gustavo. O senhor se sente confortável, por exemplo, em ver esse vídeo passando em todas as TVs do seu shopping, durante uma semana, repetidamente, na hora do almoço? Gustavo franziu a sobrancelha. Isso seria exposição indevida. Pois é, respondeu o juiz. Incrível como a gente só percebe o tamanho de um ato quando ele deixa o espaço da arrogância particular e entra no espaço público. Ele se endireitou. Agora, vamos ao ponto que parece incomodar o senhor: não sou bandido, sou empresário. O senhor usa essa frase como se fosse um salvo-conduto. Como se o dinheiro funcionasse como VPN moral, entrando e saindo de limite sem deixar rastro. Mas, neste tribunal, não existe fila preferencial para quem tem patrimônio. Gustavo tentou rir. Excelência, eu entendo o discurso. Todos são iguais perante a lei. É bonito. Mas a realidade o senhor sabe qual é. Tem gente que fica anos sem resposta. Eu tenho advogado, recursos, tempo. Não adianta fingir que é tudo igual. O juiz o encarou diretamente. Exatamente. Ele respirou fundo. O senhor acabou de descrever o motivo pelo qual, hoje, eu não posso simplesmente aplicar uma multa maior e deixar o senhor sair daqui rindo. O sistema, como protege demais quem tem condições de empurrar processos com a barriga. Por isso, quando um caso como o seu chega aqui, ele precisa ser tratado com algo que, talvez, o seu dinheiro não esteja acostumado, consequência imediata. Gustavo sentiu uma pontada de irritação subir. O que o senhor quer dizer com isso? O juiz folheou calmamente até a parte do pedido do Ministério Público. Vamos lá.
O Ministério Público pede elevação do valor das multas, suspensão da carteira de motorista por 12 meses, prestação de serviço à comunidade focada em atendimento a pessoas com deficiência e idosos, e participação obrigatória em programa de sensibilização para condutores reincidentes. O advogado abriu a boca. Excelência, isso é desproporcional. Proporcional a quê? Retrucou o juiz. Ao saldo bancário dele? Antes que o advogado continuasse, o juiz levantou a mão. Mas antes de decidir, preciso esclarecer uma coisa com o réu. Ele se inclinou levemente para a frente. Senhor Gustavo, o senhor tem plena noção de que suas atitudes não atingem apenas gente sensível, como o senhor gosta de insinuar. Que, quando o senhor passa em alta velocidade e fecha um idoso na faixa, o risco não é de mimimi, é de morte. Que, quando o senhor bloqueia uma rampa, quem paga a conta não é o Estado, é a senhora na cadeira de rodas que quase cai, é o filho que precisa carregar a mãe no braço porque o seu conforto vale mais que a dor dela. Gustavo respondeu num tom irritado. Eu já disse que reconheço que exagerei no tom. Se for para pagar multa, eu pago. Se tiver que pedir desculpa, peço. Agora, transformar isso em teatro de humilhação pública. A palavra ficou ecoando, humilhação. O juiz ficou alguns segundos em silêncio. Depois falou devagar, pesando cada sílaba. Humilhação pública é o que a dona Marta sofreu quando ouviu, na frente de todo mundo, que devia e vai trabalhar, como se esfregar chão 8 horas por dia não fosse trabalho. Humilhação pública é o que o senhor Jairo sofreu ao ouvir, diante de crianças, que é funcionário de colete e que o senhor resolve com o chefe dele. Humilhação pública é chamar moradores de insignificantes na própria rua onde eles vivem há décadas. Ele inclinou a cabeça. O que está acontecendo aqui hoje é outra coisa. Chama-se responsabilidade. Gustavo sentiu, por um instante, a segurança balançar. Mas o hábito de anos falando mais alto do que ouvindo não some de uma vez. Responsabilidade tem limite, excelência. Eu não vou aceitar ser tratado como exemplo, como bode expiatório, só porque tenho dinheiro. Isso aqui tá com cara de recado político. Alguns murmúrios surgiram. O juiz o encarou com um olhar que misturava cansaço e firmeza. Senhor Gustavo, e o senhor sabe qual é o problema de quem passa anos cercado de gente que diz sim pra tudo? Gustavo ergueu o queixo. Não sei. O senhor vai me dizer. Vai perdendo a noção do ridículo. Houve um pequeno susto coletivo. O ar pareceu ficar mais denso. Mas o juiz continuou, sem elevar a voz. Ridículo é achar que herdou emprego é justificativa para tratar os outros como lixo. Ridículo é se achar tão grande que nem consegue entregar documento a um agente de trânsito. Ridículo é acreditar que sua agenda é mais valiosa que a integridade física de quem atravessa a rua. Ele folheou o processo com firmeza. E é exatamente por isso que, hoje, eu vou aplicar uma medida que o senhor não compra com boleto pago. Gustavo estreitou os olhos. O que o senhor está planejando? O juiz não respondeu de imediato. Olhou para Jairo, depois para Marta, depois para as pessoas na plateia. Então, finalmente, voltou a Gustavo. O senhor acha que intimidar o tribunal funciona? Que frases como "quero ver qual juiz vai ter coragem de ir contra mim" impressionam alguém? Então, vamos fazer o contrário. Ele falou claramente. Eu vou mostrar, com decisão escrita, que este tribunal não se curva para quem confunde saldo bancário com caráter. E, a partir de agora, quem assistir a este vídeo, porque, sim, ele vai chegar à internet, às mesas de bar, aos grupos de WhatsApp, não vai ver um milionário humilhando o trabalhador. Fez uma pausa. Vai ver um juiz que virou o jogo. Gustavo ia responder, mas o juiz ergueu a mão. Eu ainda não terminei. E o senhor vai ter que ouvir até o fim. Uma coisa, naquele instante, mudou na sala. Se antes as pessoas estavam ali apenas assistindo a mais um caso, agora havia uma tensão quase elétrica no ar. Jairo prendia a respiração. Marta segurava o lenço com força. Os assessores de Gustavo evitavam olhares diretos. Ele, pela primeira vez, sentiu que talvez não fosse controlar o roteiro daquela manhã. E ainda não sabia que a parte mais difícil ainda estava por vir. O juiz ajeitou os óculos, respirou fundo e abriu a página final do processo, onde constava o pedido formal do Ministério Público.
Mas, antes de ler qualquer linha, voltou a olhar para Gustavo com a calma perigosa de quem está prestes a derrubar um castelo inteiro usando apenas uma frase. Senhor Gustavo, e antes de eu anunciar minha decisão, eu preciso entender uma coisa. Ele cruzou as mãos sobre a mesa. O senhor realmente acredita que dinheiro e influência te dão um escudo moral? Gustavo não recuou. Excelência, eu acredito em realidade. E a realidade é simples, processos assim são resolvidos com multa. E eu pago. Não é problema para mim. Agora, ergueu o queixo, transformar isso em espetáculo é desnecessário. O juiz não piscou. Interessante. Então, para o senhor, consequência é sinônimo de boleto? Nada mais? Gustavo franziu o rosto. A lei funciona assim. A pessoa comete uma infração e paga por ela. Eu pago. O juiz, então, fez uma das perguntas mais importantes da audiência. E quando a infração não é falta de dinheiro, é mais falta de humanidade? Como se paga isso, senhor Gustavo? Com Pix. A sala inteira ficou em silêncio. Gustavo abriu a boca para responder, mas fechou de novo. Não havia resposta pronta para aquilo. O juiz prosseguiu. O problema do senhor não é dirigir rápido ou estacionar errado. Isso muita gente faz. O problema é o prazer com que o senhor pisa em quem está abaixo. O problema é achar que, porque pode comprar mais coisas do que a maioria, pode comprar mais direitos também. O problema é acreditar que só existe mundo do seu lado do vidro fumê. Ele inclinou o corpo para a frente. E, pela primeira vez em muito tempo, alguém vai lhe dizer que não. Gustavo engoliu seco, quase imperceptivelmente. O juiz, então, chamou Jairo novamente ao microfone. Senhor Jairo, por favor, o que o senhor sentiu naquele dia, ao ouvir que não era digno de ser atendido? Jairo respirou fundo, apertou o colete e falou. Excelência, e não foi nem raiva. Foi, em vergonha. Vergonha de estar ali trabalhando certinho e ser tratado como lixo por alguém que acha que meu uniforme me faz menor. O juiz assentiu devagar. Depois chamou Marta. Dona Marta, a senhora pode falar, com calma, o que aconteceu com a senhora após aquele dia? Ela respirou tremendo. Eu não consegui dormir direito por uns dias. Fiquei pensando se eu tinha feito algo errado. Se eu tinha falado de um jeito ruim. Se eu era insignificante mesmo. Uma lágrima desceu. A gente tenta ser forte, excelência. Mas tem humilhação que gruda na alma. O juiz baixou a cabeça por um instante, como se absorvesse a dor. Depois ergueu novamente o olhar, agora voltado a Gustavo. E o senhor acha que tudo isso é resolvido com dinheiro? Gustavo manteve o queixo erguido, mas não respondeu. O juiz, então, se ajeitou na cadeira e falou com firmeza. Vamos à decisão. O advogado endireitou a postura. Gustavo cruzou os braços. O juiz abriu a sentença. Considerando a gravidade das condutas, a reincidência do réu, o impacto social das atitudes, o desrespeito continuado às normas de trânsito e, principalmente, o padrão de menosprezo ao próximo. Virou a página. Fica determinada a suspensão da carteira de habilitação do réu por 12 meses. O advogado imediatamente protestou. Excelência, meu cliente é empresário, depende de deslocamento, tem compromissos profissionais que... Ele pode contratar motorista. O juiz respondeu sem levantar a voz. Diferente das pessoas que ele fecha na rua, ele pode pagar por alternativas. O advogado fechou a boca. Gustavo apertou a mandíbula. Mas o juiz não tinha terminado. Fica determinada também a participação obrigatória, pelo período de 3 meses, em programa de sensibilização para condutores infratores, com frequência semanal e presença registrada. Gustavo quase riu. Excelência, com todo respeito, isso não vai mudar nada. Esse tipo de curso é perda de tempo. O juiz não se alterou. Vai mudar, sim. Por que haverá algo mais? Ele virou a página final. A sala inteira ficou tensa. Considerando o dano moral coletivo causado pelas atitudes do réu, fica determinada também a prestação de serviço comunitário pelo período de 6 meses, em instituição voltada para atendimento de idosos e pessoas com deficiência.
Gustavo apertou o braço da cadeira. O senhor não pode me obrigar a isso. Isso é abuso. Posso. E estou obrigando. O juiz continuou: o senhor vai trabalhar diretamente com quem mais sofre quando alguém fecha uma rampa de acesso. Vai passar tardes inteiras empurrando cadeiras de rodas, ajudando idosos a se locomover, ouvindo histórias de pessoas que não têm motorista, não têm carro importado, e mesmo assim têm mais dignidade do que o senhor demonstrou até hoje. Algumas pessoas na sala seguraram o ar. O juiz, então, concluiu a sentença. E mais uma coisa. Gustavo ergueu o olhar, tenso. O réu deverá, obrigatoriamente, participar de ao menos 2 reuniões comunitárias com os moradores que ofendeu, ouvindo, sem interromper, os relatos sobre como suas palavras e ações impactaram a vida deles. Gustavo arregalou os olhos. Isso é humilhação pública, Excelência. O juiz respondeu imediatamente. Não. Isso é equilíbrio. Depois completou, olhando firme. Humilhação pública foi o que o senhor fez. O que está recebendo é consequência pública. A frase explodiu na sala. Mas o juiz ainda não havia terminado. Ele se inclinou para a frente, apoiou as mãos na mesa e falou com uma calma que perfurava. Senhor Gustavo, o senhor vive dizendo que não sabe com quem está falando. Pois eu lhe digo agora, está falando com um tribunal que não se curva a quem tenta comprar respeito com arrogância. Um tribunal que não aceita intimidação. Um tribunal que olha o pedestre, o cadeirante, o idoso, o trabalhador antes de olhar o relógio caro. Aqui, em quem manda é a lei. E a lei manda igual para todos. Gustavo abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Era como se algo dentro dele tivesse finalmente percebido que não havia saída fácil desta vez. O juiz baixou a caneta. E é isso, senhor Gustavo. O senhor tentou intimidar o tribunal. Hoje, o tribunal virou o jogo. Sentença encerrada. O som do martelo ecoou pela sala. Marta chorou baixinho. Jairo respirou aliviado. O advogado passou a mão no rosto, derrotado. E Gustavo Amaral ficou parado, imóvel, como se o chão tivesse cedido um pouco sob os sapatos de couro caro. Só então ele percebeu o que nunca tinha sentido na vida inteira. A primeira rachadura no próprio poder.